Fala pessoal, tudo bem? Eu sou David Varelo. Esse aqui é o podcast Desculpa o Atraso, um podcast sobre pessoas reais, mercado de trabalho e carreira. E o convidado da semana já tá aqui. Ei, Diego, tudo bem? Oi, David, é um prazer muito grande estar aqui. Tô adorando gravar esse podcast aqui com você, contar um pouco da minha experiência, falar um pouco sobre comunicação e sobre assessoria de imprensa e de comunicação. Quem tá super honrado com isso sou eu, porque eu sei que você faz muita coisa, você já escreveu livros e vai contar também aqui sobre os seus projetos. Sim, sim, conto sim, é um prazer. Algumas pessoas me perguntaram se é difícil e caro fazer podcast, e sempre falo que não. Você precisa de uma ideia bacana, um computador, um microfone e um distribuidor que vai fazer com que seu programa fique em várias plataformas como Spotify, Apple Podcasts e vários agregadores de podcasts. Eu uso o Anchor como distribuidor, já que é intuitivo, robusto e o melhor de tudo, de graça. Ele ainda te ajuda na gravação e edição do áudio, é bem prático, rápido e ainda faz com que você ganhe dinheiro com podcast. É isso mesmo, ele te paga para usar. Perfeito, né? Baixe o aplicativo do Anchor gratuitamente ou acesse anchor.fm e comece hoje mesmo. Então é isso, pessoal. Se você quiser saber mais informações, você pode acessar o desculpapodcast.com.br. Deixa eu trazer logo o Diego aqui de vez e pedir, Diego, você apresenta para o pessoal, dá um resumão da tua vida, fala o que você é, o que você faz. Eu costumo dizer que a gente que é da comunicação, a gente não faz só uma coisa, a gente tem que fazer muita coisa, né? E aí, felizmente, o jornalismo e a comunicação me possibilita andar, né, por vários meios, por várias áreas. Eu gosto muito de moda. Fiz muita coisa de moda durante muito tempo, muita assessoria de imprensa para empresas de moda, gastronomia, arte, cultura, mas eu acabo fazendo muitas coisas. Então eu vou contar um pouco assim para o pessoal do meu histórico profissional e aí depois a gente fala de como eu me interessei pelo jornalismo e pela assessoria de imprensa. Mas antes da gente começar, mesmo a falar sobre a tua carreira, me fala sobre as suas primeiras lembranças de escola. Quando alguém pede para você falar sobre a escola, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Eu acho que eu sempre fui da comunicação, eu acho que eu sempre fui jornalista, assessor de imprensa. Todas as lembranças que eu tenho são sempre ligadas a isso. Por exemplo, na alfabetização, eu fui o orador da sala. Nossa, que cedinho já. Eu escrevi e li, né, um agradecimento na alfabetização. Eu fui a pessoa da turma que leu. Isso é muito bacana. Eu gosto muito dessa memória, que é uma memória que a minha mãe se orgulha muito também. Então, para mim, isso é muito importante. E eu lembro que eu sempre estava envolvido em alguma coisa, em alguma prospecção com a professora, ou pensando em eventos dentro do colégio, e Ah, desde muito jovem, né? Eu sempre achava que a gente podia dar um jeito da coisa ser mais vista, de acontecer de uma forma melhor, e eu sempre gostei muito de ler, que eu costumo dizer que é a literatura que me levou para a comunicação. Então eu lia desde sempre. Eu era criança, né, segunda série, eu tenho uma lembrança muito forte, e eu já escrevia contos ali, né, pedia para os amigos da sala desenhar, então já tinha uma estrutura ali de uma publicação. Mesmo na segunda série, eu não tenho tanto acesso a isso. Na minha época, algum tempo atrás, esses acessos de internet e tal eram bem mais difíceis. Então, David, eu lembro desde sempre que a comunicação sempre esteve muito presente na minha vida. E aí, conforme fui me tornando adolescente, avançando ali pro ensino médio, isso foi ficando mais forte, né? Essa minha vontade de comunicar foi ficando mais forte, de participar de grêmios, de turmas nas escolas, sempre foi muito forte. que massa. Isso foi em qual cidade? Fortaleza. Sempre Fortaleza, da capital Sempre mesmo? Fortaleza, sempre Fortaleza. Nasci e me criei aqui. É uma cidade que tenho muito respeito por ela. E sou muito grato também por muita coisa. Que massa. E os teus amigos também? Você tem muitos amigos de infância? Porque geralmente quando a pessoa estudou desde o começo da a vida dela na mesma cidade, tem formação profissional na mesma cidade, ela tem uma conexão mais forte, assim, com família, amigos de infância e tal. Eu admiro muito quem tem e vejo que alguns amigos têm amigos de amigo de infância. Eu fui há algumas semanas fui em um jantar com uma amiga e o esposo e mais um casal. E eles são amigos da quarta série. Nossa. E isso é muito, assim, incrível para mim. Eu mantenho um contato com algumas pessoas ainda. Inclusive, vou aqui mandar
Um beijo para quem vai ouvir esse podcast, estudou comigo, que eu vou mandar para todo mundo assistir. Tem a Rafaela, que estudou comigo ali na primeira, segunda série. Tem a Cristiane, que fez sétima série. Mas são pessoas que eu tenho um carinho, mas que a vida acabou distanciando. Então a gente não frequenta os mesmos grupos, não, mas a gente está sempre ali. A rede social é muito interessante porque aproxima as pessoas, né? Sim. Como a gente está próximo agora, eu, você e as pessoas que vão ouvir esse programa. E aí, isso é muito interessante. Mas não tenho amigos de infância que permaneceram até hoje. Ah, mas são os jogos da vida, né? Porque a vida afasta a gente de algumas coisas, mas ao mesmo tempo ela aproxima, que foi como você começou falando, que a vida começou a te aproximar da comunicação, né? Eu imagino que isso tenha sido, isso um julgamento meio de fora, né? Que tenha sido fácil para você escolher curso para vestibular. Foi fácil para você escolher logo a comunicação ou não? Me conta como foi isso. Na verdade, eu estudei primeiro marketing. E aí fui trabalhar com comunicação numa casa de show. Quem é de Fortaleza lembra muito bem, conhece, que é uma casa que faz parte assim, da memória afetiva de todos nós. Você, David, tenho certeza que já dançou um forrozinho lá, que é o Cucucaia. Nossa, já assim, uma vez só, acredita? Só uma vez. É um lugar incrível, então lá eu tive uma experiência muito grande. A dona do Cucucaia era secretária de Cultura Popular da prefeitura aqui de Fortaleza, então aprendi muita coisa com ela. E para você ter ideia, eu assessorei Elba Ramalho, Chico César, Geraldo Azevedo, Dominguinhos, Casuarinas. Então tive momentos muito bonitos. E como toda a comunicação do Cucucaia era eu fazia outdoor e assessoria de imprensa. E muitas vezes ali na raça, sabe? Uhum. Ela era muito próxima, já era alguém da cultura, então ela me ajudava muito a construir até essas ideias. Eu passei 10 anos no Cucucaia. É claro que depois de alguns 2, 3 anos, eu comecei a fazer outras coisas, né? Entrei para o jornalismo, fui estudar jornalismo, e aí fui tendo muitas experiências na carreira, que eu assim, sou muito grato por isso, eu sempre planei bastante ali na comunicação, mas permaneci dando esse suporte ao Cucucaia, que foi o lugar onde eu iniciei como assessor de imprensa, por cerca de 8, 10 anos. E o que foi que aconteceu com você? Essa foi tua primeira experiência? Essa foi a minha primeira experiência com comunicação. Qual foi a tua primeira experiência sem ser comunicação? Eu sou da periferia de Fortaleza, de um bairro bem afastado chamado Vila Manuel Sátiro. E nesse bairro, adolescente ainda, eu dava aula de informática num lugar chamado Gigabyte. Pasmem, pasmem. Era eu ia para aula e à noite eu ia dar essas aulas, né, de introdução ali a Word. Enfim, acho que nem eu mais sei fazer aquelas planilhas que eu ensinava na época. Ah, mas sempre muito próximo de comunicação, né? De Sempre falar para as muito próximo de pessoas e tal. comunicação e gostava muito da história de estar ensinando ali alguma coisa, né? De preparava as aulas, fazia tudo com muito gosto. Então fui para trabalhar nesse Gigabyte, nesse que era Cybercafé e Escola de Informática. Muito bacana. Me lembro até hoje um carinho. E algumas pessoas, quando eu vou à casa da minha mãe visitá-la, alguns vizinhos, eles me chamam de professor. E que é muito engraçado isso. Nossa. E aí depois fui trabalhar numa campanha política. E aí já também, David, com comunicação, mexendo ali nas redes sociais da candidata, e aí fazendo alguns layouts para alguns eventos culturais que tinham no comitê dessa candidata. E era muito interessante, eu gostei muito. E foi de lá que eu fui para o Cucucaia já num papel mais oficializado de comunicador, de assessor de imprensa. Nessa época eu não tinha entrado no jornalismo ainda, tava quase terminando marketing. Ah, entendi. Então, você já começou nesse lance da política no olho do furacão, né? Porque todo mundo que eu conheço que trabalha, já trabalhou com marketing político, sempre fala que é uma maratona muito, muito, muito doida. Eu acho sensacional. Eu não quero que os alunos eu tive umas outras experiências políticas que eu vou contar, né? Mas eu quero que os alunos de jornalismo ponham as mãos nos ouvidos quando eu for falar isso. Porque é tão genial o que você faz numa campanha política, e as possibilidades da comunicação e o jogo político, e te demanda tanto tempo que o semestre em que eu assessorei um candidato, e ali mesmo como assessor de imprensa dele, foi um semestre que eu perdi quase todo na faculdade, mas eu não me arrependo nem um pouco. Pois é, o teu candidato ganhou? Meu candidato não ganhou.
Ah, eu já ia falar, acho que quando o candidato ganha deve ser um gostinho, mas aí é bom que você teve já todos os gostos da É, profissão, né. o meu candidato não ganhou, gente, infelizmente, mas eu fiz tudo muito certinho. Mas aí foram muitas notas dele no jornal, a gente conseguia, driblar ali outra coisa ou outra, viu, David? Que é muito difícil você estar no meio de uma campanha conseguindo notas e conseguindo que um candidato tenha uma visibilidade, né, fora ali da bolha do meio dele. A gente conseguiu muita coisa bacana, fizemos eventos culturais, mas foram outras coisas que fizeram com que ele não fosse eleito. Não, e faz parte, não acho que não teria graça se a gente sempre ganhasse, né, nas coisas. É verdade. Então me conta, depois do Cucucaia, que você passou lá 10 anos, 8, 10 anos, o que que aconteceu com você? Pra onde você foi? Eu vou contar essa história que é muito interessante, porque muitas vezes você tá ali num local, acaba se acomodando um pouco e acaba esquecendo as outras possibilidades. O Cucucaia é uma empresa que eu amo, né? Eu amei trabalhar lá, mas era uma empresa muito pequena, como eu havia dito anteriormente. Então, assim, eu fazia de outdoor, assessoria de imprensa, mas você acabava fazendo outras coisas, sabe? Por exemplo, eu precisava ir aos sábados, então eu trabalhava sábado até meio-dia. E não fazia muito sentido para mim, enquanto comunicador. Mas enquanto funcionário, era uma coisa que eles precisavam que eu fosse. Então, assim, eu já estava num momento ali, David, de insatisfação. E chegou um determinado. Isso num sábado, né? E eu falei que não dava mais para mim é, esse formato. E aí, com muito medo, né? Inexperiente, etc. Tava ali começando a faculdade, não lembro bem qual período que eu tava, acho que terceiro período, quarto. E fui para casa desse sábado, eu disse que não ia continuar, fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu vi que tinha uma vaga para comunicação do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Para quem não sabe e está aqui nos ouvindo, esse local é um local lindíssimo, não é, David? Sim, é perfeito, tem muitas lembranças bem boas lá. É, o Dragão do Mar, que a gente chama aqui em Fortaleza carinhosamente Dragão do Mar, é um centro cultural, é um equipamento do governo do estado e, e tem museus, tem planetário, tem cinema, acontece tudo de arte, cultura da cidade acontece nesse local. E tinha uma vaga para assessoria de imprensa lá. E eu falei que jamais, eu imaginei, não, jamais vão me contratar, né? Devem contratar alguém mais descolado, alguém que está mais há mais tempo na comunicação. Mas o que foi que eu fiz? Peguei um ônibus, jovem, andando de ônibus, bichinho, peguei um ônibus, fui bater no Dragão do Mar, Meteu as caras. meti as caras, cheguei lá com meu currículo, tá aqui, quero fazer assessoria, isso, fiz isso. Tenho muito interesse em trabalhar com vocês. Acabei de sair de um emprego, saí no sábado agora. E tenho muito interesse. Quando eu cheguei lá, que a pessoa foi me entrevistar, quem me entrevistou, que era a assessora responsável, era a Dalviane Pires, que é uma figura da comunicação aqui da minha cidade. Ela é uma querida, já passou pelos jornais. E aí ela falou: Menino, eu te conheço porque eu vi um fanzine seu e gostei muito. Que é volta àquela história também de você ter ali as suas não é nem exatamente um hobby, mas ter as suas paixões e você conseguir se movimentar com elas. Então, como eu gostava muito de comunicação e gosto até hoje, e de literatura, durante a faculdade eu fazia fanzines com contos e poesias e distribuía para as pessoas. O que é fanzine? Fanzine é uma publicação, quem é do jornalismo conhece demais. Fanzine é uma publicação artesanal. Você não tem verba para publicar um livro, uma publicação como editora, com uma gráfica, e aí você faz o quê? Pega aquela folha de papel A3, escreve ou digita, monta um esqueleto com que fique ali no formato de um livrinho que dê para passar as páginas. Você xeroca numa gráfica, recorta e cola. E você faz uns livros artesanais de xerox. Que massa. Eu lembro que eu cheguei a fazer fanzine na faculdade e outros lugares também. É sensacional. E aí teve até a faculdade patrocinava meus fanzines. Naquela época parecia bem mais caro do que hoje, mas eu precisava desse patrocínio da faculdade. E achei incrível, porque ela disse: Eu te conheço, porque eu vi essa sua publicação e gosto muito. Então a gente também está interessado em trabalhar para você. Ou seja, eu fui demitido, né? Na verdade, né, pedi para sair de um trabalho, fiquei desempregado, fiquei sem trabalho.
No sábado e no domingo. Quando foi na segunda-feira, eu consegui um emprego no maior centro de arte e cultura do meu estado, né? E você ficou quanto tempo no Dragão? E aí, nossa, e aí, gente, foi muito incrível, porque muitas possibilidades aconteceram, né? Eu era estagiário da Dalviane Pires, mas eu assumi a comunicação do Centro Cultural Bom Jardim, que é um anexo em outro bairro do Dragão do Mar, e lá eu atendia 3 núcleos de pedagógicos, fazendo a comunicação para esses 3 núcleos pedagógicos. Para mim era mágico aquilo, sabe? Tá trabalhando com cultura, tá vendo coisas acontecerem. Eu assessorei o show dos Raimundos, lá no Dragão do Mar. Ah, sim. Nossa, que massa, eu não sabia. Foi, foi muito louco. A gente fez um festival de levando, né, fazendo essa troca, levando pessoas, por exemplo, bandas de rock do Bom Jardim para abrir um show dos Raimundos. E a gente levava shows também nacionais para tocarem nos bairros, nas praças do Bom Jardim. E isso dava assim era muito interessante. Assim, eu como aluna de jornalismo, como jovem da comunicação, vendo essas coisas acontecerem, ajudando essas coisas acontecerem, o meu amor pela comunicação e pelo jornalismo, pela assessoria de imprensa, cresceu muito. Até eu fui da assessoria de imprensa desde então, desde sempre. Para você ter ideia, eu nunca fui para redação, sabia? De jornal, né? Que geralmente é o que ensino na faculdade, né? Que Sim. jornalista fala, vai pra redação de jornal e é massa. É justamente por isso que eu queria falar contigo pro podcast, porque é para poder mostrar para as pessoas que existem outras possibilidades, outras milhões de possibilidades além de redação de jornal, Nossa, revista, muito portal. mesmo, muito mesmo. Mas você sente. É porque eu não sei se dá para perguntar se você sente falta, porque você nunca experimentou, né? Trabalhar em redação, então não tem como você sentir falta. Mas você acha que você perdeu alguma coisa? Não, eu nunca senti vontade. Eu acho que o meu papel como comunicador é outro, é de fazer com que as histórias lindas dos meus clientes, dos meus assessorados, elas cheguem à redação, elas sejam contadas, né? Esse é um papel que eu acho que eu tenho, e eu assim, não acho que é qualquer coisa, realmente encaro cada cliente, cada entrevista como algo muito especial. Hoje em dia, se o cliente não se conecta comigo em várias questões ideológicas, políticas, eu prefiro não atender, porque não faz muito sentido para mim. Então, eu acho que o papel da comunicação é esse, né? Na verdade, é contar belas histórias e às vezes descobrir que histórias são essas, né? Porque quando você visita um cliente, que você o entrevista e conversa com ele, você descobre histórias da empresa e a história dessas personagens que nem eles mesmos sabiam que existiam. É, massa. Eu não sou jornalista, as pessoas não sabem. Acho que não, né? Eu não sou jornalista, mas acho muito massa isso de conversar e descobrir outras coisas, inclusive a partir do podcast, né? Tem muita coisa que as pessoas que eu converso nem lembravam que elas tinham feito. É muito massa de você fazer com que a pessoa pare um momento, respire, lembre o histórico dela, até para ela se localizar no que está acontecendo ali com ela hoje, né? Para ela lembrar um pouco do seu histórico, dos seus pressupostos e tal. Acho isso mágico, muito, muito mágico mesmo para a gente que trabalha com comunicação. Muito. Você tá falando isso e eu tô lembrando um monte de coisa maluca que eu fiz. Sim, eu vou terminar de contar essa história louca. O Dragão do Mar me contratou. Quando eu saio do Dragão do Mar, adivinha o que acontece? O Cucucaia, que era o lugar que eu tinha saído ali no sábado, me liga de volta. E aí fala, Diego, não, a gente não quer ficar sem você, a gente vai realmente conseguir chegar próximo do salário que você pediu, né, pagar mesmo você como alguém da comunicação, a gente pode reduzir os horários, não faz muito sentido você vir no sábado mesmo, para a secretaria, né, ou ali para atendimento. Aí eu falei, gente, eu acabei de ser contratado pelo Dragão do Mar como assessor de imprensa. Ah, mas vamos dar um jeito, ok, vamos dar um jeito. E aí eu fiquei trabalhando lá e no Dragão do Mar. Só que eu atendi o Dragão do Mar no Bom Jardim, que é um bairro muito distante de Fortaleza, e o Cucuca é do outro lado da cidade. E aí eu conseguia fazer todos os dias. Acordava, ia pro Cucucaia, ficava até 11 horas. 11 horas eu ia pro Centro Cultural Bom Jardim, ficava até 8 horas da noite. E aí entrou a minha carreira entrou numa que
eu não trabalhava nunca só em apenas um lugar. Eu estava sempre fazendo isso de atender 2 clientes, às vezes até três. Mas você acha que isso é característica de quem trabalha com assessoria? Eu acho que sim. Por exemplo, quem trabalha com assessoria em agência acaba atendendo 3, 4 clientes. Da própria agência. Existem os assessores de imprensa, Davi, que atendem uma só empresa, né? Empresas grandes, e aí de repente até mais de grupos, né, de assessores de imprensa. Tem um coordenador e tem 3 ou 4, dependendo da empresa. Mas eu acabo fazendo uma comunicação muito particular minha, como eu estava te dizendo, né? Eu não faço só a história de escrever a pauta para o jornal. Eu acabo pensando comunicação, pensando sobre comunicação interna, pensando sobre o conceito da empresa, sobre a cultura da empresa, construindo a cultura da empresa junto com os donos ou dos meus clientes, né, de pessoa física. E eu acho que é uma tendência muito forte isso hoje na comunicação. Ninguém faz só mais uma coisa. E o que é muito caro são as ideias que a gente tem. Durante a pandemia de 2000, a pandemia não encerrou até agora, mas durante os picos de 2020, eu percebi, junto aos meus clientes, que a comunicação não fazia sentido se a solidariedade e a arte não estivessem caminhando junto com ela. Uhum. Porque você vai pensar, o que é que eu vou vender? Eu vou vender roupa enquanto as pessoas estão famintas? Eu vou anunciar um show enquanto ninguém pode sair de casa? Então, como a comunicação pode existir dentro dessa empresa? E aí eu fui pensar solidariedade, eu fui pensar arte, a gente foi fazer coisas juntos, chamar artistas locais, e a gente começou a criar pautas em cima dessas coisas. Se a gente não podia vender comida, a gente podia dar. E aí a gente foi construindo isso com as chefes de gastronomia que eu atendo. A gente foi para as ruas. E a comunicação, ela é orgânica. Ela vai mudando e vai acontecendo. E eu acho que o papel do assessor é observar o que está acontecendo, mas observar além também. Você criar modelos de comunicação. Massa. Infelizmente a gente precisou passar por isso, que a gente está passando ainda, né, para poder encontrar umas outras formas de enxergar tudo que estava acontecendo ao nosso redor e tal. E é legal você falar isso até para mostrar uma versatilidade do teu trabalho, né? Porque eu sei também que você já trabalhou com moda, né? Que você falou aqui agora no começo do episódio. Me conta um pouco da tua experiência com moda, como que foi? Eu gosto de arte em geral, né? Então, moda para mim é uma forma de expressão artística, uma forma de revolução. Eu não acho que é estético. Eu acho que a moda ela serve para desconstruir padrões e para é uma forma realmente de você dizer quem você é. Então, para mim isso é muito importante. E aí eu fui escrever sobre moda para um blog. Eu adoro blogs até hoje. E na época era muito mais fortes os acessos, que as pessoas tinham mais tempo para ler matérias, né? Hoje em dia os jovens eles leem de forma mais textos mais curtos, preferem mais imagens e vídeos, mas na época o blog era muito forte ainda. Era Penteadeira Amarela e era um blog ancorado no jornal O Povo. E eu falei, não, esse ano eu quero escrever sobre moda. E aí fui escrever sobre moda. Eu tinha uma coluna quinzenal nesse blog. E essa coluna passou a ser a coluna mais acessada de toda a história do blog, que já tinha ali 5 anos de existência. Então, assim, sempre que eu lançava a coluna bombava, tinha muitos cliques, e as marcas começaram, é muito bacana a gente perceber isso. E é um conselho que eu dou, sempre diga sim. E sempre use os seus hobbies, as coisas com que você se apaixona, o que lhe causa boas sensações, use para produzir. O caso do fanzine, da literatura, na faculdade que eu lançava e a moça me contratou por conta do fanzine, é uma prova disso. E o blog, eu falei, não, quero escrever para o blog. E eu não ganhava, não era pago para isso, mas eu fazia com muito gosto, com muita questão. E as marcas começaram a ter acesso a esse meu conteúdo falando sobre moda e começaram a me chamar para dar consultorias e assessorias para elas. Iam lançar uma coleção e queriam falar sobre isso. Eu escrevia para o blog sobre isso, escrevia para os jornais, a gente conseguia matérias de TV. Então, a moda surgiu na minha vida dessa forma.
eu me prontifiquei a escrever gratuitamente para um blog de moda e as marcas tinham acesso a esse conteúdo e me chamavam para trabalhar com elas. Então a gente fez coisas sensacionais juntos. Atendi muitas marcas e atendo ainda algumas marcas aqui da minha cidade de Fortaleza. E uma outra coisa muito bacana que me aproximou à moda, porque eu trabalhei 2 anos, depois que eu saí do governo do estado, eu fui trabalhar 2 anos numa empresa totalmente diferente, que eu estava fazendo arte, cultura para o governo, e depois fui fazer o Shopping Guatemi Fortaleza. Fui trabalhando na comunicação do maior shopping do estado, e aí era um outro formato, era um outro time, mas que eu aprendi muito, também fiz muita coisa bacana. Eu assessorei, por exemplo, um cineasta que eu adoro, que é o Karim Ainuz. A gente fez o Praia do Futuro com Wagner Moura, e eu ia com ele em cada sala. A gente tem 7 salas lá na UCI, e eu ia com ele em cada sala. Então, assim, a comunicação e a assessoria de imprensa, eles me aproximaram de muitas coisas que eu amo, né? Arte, cinema, Elba Ramalho, que é uma cantora que eu gosto muito, apesar de ultimamente ela tá dizendo aí umas coisas que eu não concordo muito. Sim. E aí no Iguatemi a gente fez muito isso. E o time lá era muito rápido. Por exemplo, no Iguatemi, uma marca, né, de joias chamada Pandora foi abrir uma pop store, uma lojinha pequena. Só que eu descobri, visitando a loja à tarde, que 2 atrizes da Globo iam estar presentes à noite. E eu falei, não vou deixar passar batido. Vou já botar isso aqui no meu release. Não trabalho para a loja, mas trabalho para o shopping. E isso aqui vai trazer essa visibilidade para o shopping. E aí o que eu fiz? Mandei pro jornal falando, ó, as atrizes X e Y estarão à noite no Iguatemi. Detalhe, virou entrevista, divulgou muito o shopping e a gente foi capa do jornal no outro dia. O shopping, a gente que eu falo, o shopping, que é a minha empresa na época, e a loja foram capas do jornal no outro dia. E foi um time muito bacana. E esse time eu aprendi numa empresa tão grande que tem mais de 400 lojas, que é um shopping Guatemi. Então foi um outro processo que valeu muito para o meu aprendizado. Massa. E dá pra saber que dá pra saber não, né? Você acabou de falar de algumas experiências em segmentos diferentes. Eu sei que trabalhar em shopping é muito doido porque tem muita loja de todo tipo, né? Tem Muito. cinema, tem loja de comida, loja de roupa, enfim. É, você com certeza tem alguma história muito doida que você passou, não só no shopping, né? Mas a tua experiência toda. Me conta alguma que você até hoje pensa nessa história e fala, eu não acredito que eu passei por isso. Posso te falar a maior loucura o maior desafio malucão assim que a assessoria de imprensa me fez passar, que eu adoro contar essa história. Conta. É, eu assessoro os eventos culturais e de entretenimento de uma cidade próxima aqui de Fortaleza, que chama Aracati. Para quem não conhece, Aracati é a cidade onde tem um bairro lá que são as praias mais lindas aqui do Ceará, conhecidas nacionalmente, que é Canoa Quebrada. Então eu faço o Carnaval de Aracati, faço um festival de gastronomia em Aracati, que são 2 quilômetros de rua, com luzinha de quermesse. A gente leva chefes da capital para lá, os chefes de lá a gente coloca nos caseirões antigos. É um espetáculo, a coisa mais linda do mundo. E eu consegui vender essa pauta para um programa da rede de TV mais famosa e mais desejada do Brasil, que é a Rede Globo. Consegui vender. Quando eu falo vender, assim, consegui subir a pauta, né? Falei para eles, ó, a gente tem um festival de gastronomia lindo, cultural e tal, queria muito conseguir. E eles me responderam, Diego, bacana, adoramos a sua sugestão. Vamos entrar ao vivo pro É de Casa. Meu Deus. E aí, quando ninguém nem me conhecia, ninguém nem sabia meu nome na cidade, depois que eu consegui essa pauta do É de Casa, hoje eu passo, o pessoal me oferece até café. E aí falei, gente, a gente tem uma pauta pro É de Casa. Agora, sabe qual é o meu maior problema nessa pauta? O É de Casa é um programa diurno, ele passa pela manhã. E o meu festival de gastronomia que eu estava assessorando começa a acontecer às 18 horas da noite. Nossa. Tá muito bom pra ser verdade, né? Eu não vou, mas eu falei, eu não vou perder uma pauta na Rede Globo, entrar ao vivo aqui direto de Aracati. E aí eu tive uma ideia. Aracati é uma cidade que tem muitas ruelas, muitos bequinhos muito interessantes, umas ruas sem fim. E eu falei,
chamei todo mundo, fiz a reunião, falei, gente, nós temos 2 dias para montar esses 2 quilômetros de rua dentro desse bequinho. E foi o que a gente fez. David, eu mandei buscar chefe de cozinha, eu mandei buscar rendeiras, pessoal do maracatu, toda aquela estrutura de cultura, de gastronomia, luzinha, e botei dentro desse beco. E quando a repórter chegou, bom dia, Aracati, é a Patrícia Poeta e o André Marques, e a gente fez, remoldou. Pegou tudo que acontecia à noite e botei para acontecer 8 horas da manhã. Foi uma loucura, as pessoas não acreditavam que ia dar certo, mas foi um sucesso. Eu acho que isso foi a coisa mais maluca e foi o maior desafio que eu tive como assessor de imprensa. Conseguir uma pauta nacional e fazer um festival inteiro acontecer no outro horário. Nossa, eu imagino. É legal que você fala com muita paixão pela profissão desde o começo, né? Quando você já falava que tinha uma proximidade muito forte com comunicação e com a arte como um todo. Agora me fala qual que é um ponto chato de você trabalhar com assessoria. A coisa mais chata de você trabalhar com assessoria, e a gente não pode esquecer disso, é isso. Você, por mais que você consiga fazer coisas muito legais, você nunca vai esquecer a humildade. Você sempre tem que pedir a alguém. Você sempre depende de alguém. Você pode escrever um release lindo, ter uma pauta maravilhosa, mas se você não tiver um bom relacionamento e você não conseguir convencer o jornalista, né, a pessoa que está ali na redação da TV, do rádio, você não apresenta para o seu cliente. Você precisa conquistar essa pauta. E isso não é fácil. Muitas vezes você está com menos energia, ou você está com algum problema, e aí você tem que fazer um follow-up, você tem que realmente. Não é, o assessor de imprensa não é você mandar um e-mail com a pauta. Você tem um trabalho de convencimento por trás que muitas vezes é muito desgastante. Então, assim, você sempre depende de alguém para fazer o seu trabalho. E isso pode ser muito difícil. Sim, agora no começo da tua resposta eu tava sem entender direito, mas agora você falando do meio pro final deu pra ver direitinho qual que é a dificuldade e tal. Mas é isso, não é como alguém que conserta uma TV, você vai lá, conserta a TV, ela volta a funcionar. Ou com alguém, quando alguém diz, diga que escreve um texto sobre isso, você vai, escreve, o texto está pronto, eu vou imprimir no jornal. Não é. Eu preciso trazer uma história de fora, eu preciso convencer que o jornal, a TV e o veículo publiquem a minha história. Por mais que ela seja boa, tem um trabalho de convencimento, então você nunca está só. Agora me fala um pouco sobre os teus trabalhos que você faz, que tem assim, autor Diego Gregório. Me fala como é que você se sente fazendo isso, como é que você pensou em escrever todo o material que você escreve, que eu sei que você não parou só na escrita de livro, né? Você também está trabalhando com material audiovisual. Então fala para mim um pouco sobre isso. Assim, como eu falei no início aqui da nossa conversa, David, é, a literatura que me levou para o jornalismo. Então, é uma dica até que eu dou pro pessoal que está aqui nos ouvindo, depois que acabar o podcast, leia, vá ler um livro, no Kindle ou impresso, porque faz toda a diferença. Eu acho que o que eu mais aprendi foi nos livros, foi lendo. É, e aí é isso. Sempre a minha literatura, quando sempre escrevi, lancei um conto meu, houve uma convocatória e eu consegui passar para escrever esse conto. E quando eu vi o meu conto num livro, eu falei, nossa, é isso que eu quero. E aí eu consegui pegar aquele formato lá do fanzine, da época da faculdade, e transformar em algo mais sofisticado, que é um livro impresso, com uma gráfica, com uma diagramação, com um ilustrador. Quem ilustrou meu livro foi o Gustavo Diógenes. E aí eu lancei, ele se chama Coisas que Você Mesmo Poderia Ter Dito. Não é um livro não é um livro sobre a profissão, sobre o jornalismo, um livro acadêmico, mas é um livro sobre poesia. Mas eu aproveitei que sou assessor de imprensa, né? E eu mesmo fiz assessoria de imprensa para o meu livro e uni duas grandes paixões, que foi a literatura e a assessoria de imprensa. Então foi muito bacana. O meu livro saiu na revista Veja, com a indicação da Tatiana de Assis, né, repórter, como um dos 7 livros que precisam ser lidos em casa, a salvo, durante a pandemia.
e teve pautas na 451, Revista Continente, que são revistas especializadas em literatura. Então eu estava ali fazendo as duas coisas, comemorando duas vezes. Comemorava quando o livro saía como escritor e comemorava como assessor de imprensa por ter conseguido essa pauta. Fiquei duplamente feliz e o livro está sendo assim a minha grande conquista, na verdade. Pois é, me fala mais sobre como você está se sentindo agora, vendo o jeito que o livro está indo para o mundo, né? Porque depois que você publica, ele ainda fica sendo seu, mas aí você entrega a tua história, parte do que você estava sentindo para o mundo, né? Como é que você está agora com isso, vendo essa divulgação toda? Total, o livro não é mais meu, né? Realmente é das pessoas. É um livro independente, então assim, eu tenho o trabalho de eu vou aos correios, quando eles não são vendidos pela Amazon, eles saem assinados, né? Então assim, é um trabalho eu sempre lembro da Virginia Woolf, né, do Miss Dalloway. Miss Dalloway disse que ela mesma iria comprar As Flores, que é o começo de um dos livros mais famosos da literatura. E quando eu vou aos Correios, eu sempre penso assim, comigo mesmo. Diego disse que ele mesmo iria despachar os livros. Porque tem uma vez por semana eu paro o que eu estou fazendo e vou aos Correios e eu mesmo despacho o livro. Quem tem uma editora não precisa fazer isso, né? Claro. E gosto muito disso. Eu recebi uma mensagem de uma jornalista chamada Priscila Zogby, de Belém. E ela mandou uma mensagem no meu WhatsApp, no meu direct, no meu Instagram, dizendo que tinha começado a ler meu livro, que tinha ficado com os olhos aguados e gostaria muito de bater um papo comigo para uma coluna dela. Oh, E que aí eu massa. descobri que amanhã eu vou sair, né, numa matéria lá em Belém. Meu livro já circulou por lá. E amanhã eu vou ser pauta no jornal, no caderno de literatura do principal jornal de Belém, que tem quase 500.000 de seguidores. E é muito lindo. E aí eu vejo as duas paixões, né? Acontecendo ali em simbiose, que é a comunicação e a literatura. Massa. E é massa você perceber que tem fruto e que você faz muito bem o teu trabalho como assessor e que o teu trabalho agora também como autor de livro também tá dando muito certo. Quase uma retroalimentação, né, que você faz com o que você tá fazendo. É um prazer muito grande. Davi, eu posso te fazer uma pergunta? Pode sim. Como assessor de imprensa, eu me acho, assim, muito. Faço isso muito bem. E eu falo disso com muita paixão, né, da assessoria de imprensa, porque foi algo realmente que transformou minha realidade, transformou minha vida. Eu saí de um lugar da periferia, fui morar mais próximo de um lugar onde eu gostaria. E eu acho que é isso, né? Você falar com paixão do que você faz, eu acho que vale muito a pena, você não concorda? Não, sem dúvida. Eu tenho certeza que quando a gente tá conversando, você tá aí com teu olho brilhando, falando dessa tua paixão, porque dá pra perceber pela tua voz que você fala com, você não tá falando assim de um jeito flutuante no universo. Você sabe do que você tá falando, entendeu? E dá pra perceber isso. Acho que isso faz total diferença quando a gente fala com uma pessoa que gosta do que ela faz. Não só saber aquilo que ela tá fazendo, mas gostar também. Acho que isso é essencial. Acho que é isso que divide um bom profissional e um profissional mediano, sabe? É um grande prazer que eu tenho, um outro grande prazer que a comunicação me confere é poder ensinar. Então, assim, sempre que eu sou convidado para palestras, eu já dei aula de comunicação numa ONG, é, às vezes em grupos de artesanatos, de prefeituras, eles me convidam para falar sobre comunicação. Eu fiz um projeto com os colégios do governo do estado do Ceará, os colégios periféricos, chamado Diálogos, onde eu chamava a um profissional para ir conversar com esses meninos sobre mercado de trabalho, sobre comunicação, sobre rede social, sobre, sabe? E essas coisas, elas são, assim, bem apaixonantes. É muito bom quando você passa as possibilidades. E eu falo isso de alguém que saiu ali daquela condição da periferia e foi a sua profissão, né? Foi a comunicação que me fez fazer coisas. A primeira vez que eu viajei de avião, eu viajei a trabalho. Oh, que massa, é bem significativo. Isso é muito significativo, porque durante muito tempo ali na adolescência eu ficava imaginando, será que um dia eu vou viajar, vou conhecer outras cidades? E a primeira vez que eu fui viajar, eu fui fazer um trabalho com as bailarinas do Faustão. E aí eu tava ali na Avenida Paulista ganhando dinheiro para estar ali, né? Ganhando dinheiro para realizar um sonho. E foi
assim, é algo que me emociona muito até hoje, foi a comunicação que me permitiu fazer isso. E é algo assim que realmente há uma gratidão muito grande, né. Ah, imagino. E você deve sentir isso mais forte quando, como você falou, né? Quando você vai despachar os seus livros. Inclusive, eu vi que hoje foi dia de você passar nos Correios e entregar os seus livros, né? E se você que está ouvindo a gente, que quer um livro, que o seu livro esteja na próxima vez que o Diego for até os Correios, o Diego vai falar agora como é que você consegue comprar esse livro. E eu vou deixar aqui na descrição do episódio também os links, tá? Para poder facilitar para você que está ouvindo, só clicar e encontrar lá rapidinho e colaborar para esse compartilhamento de cultura, de poesia, que é uma coisa que a gente está necessitando bastante agora, né? Sim, apoie um poeta, apoie um projeto poético independente. O livro é um livro muito gostoso de ler, é curtinho, ele custa R$ 25, mais 7 de envio. Você pode mandar uma mensagem direta pelo meu Instagram, Diego J. Gregório, Diego J. Gregório, ou acessar o site www.diegojgregorio.com. Eu acho que o David vai deixar os links, mas é isso. E aí tem lá que compra pela Amazon ou compra pelo WhatsApp. E eu sugiro que vocês comprem pelo WhatsApp, que aí eu despacho eu mesmo, vai autografado, a gente pode trocar uma ideia sobre comunicação e sobre literatura. Aproveita que a gente já está nesse momento de falar com um pouco mais de amor daquilo que a gente está fazendo. Fala pro pessoal alguma dica, porque eu sei que você já deixou várias dicas aqui, né, no episódio. Mas fala alguma dica que você separou para aquela pessoa que tá ouvindo a gente, tá pensando em entrar na área, gente que acha que é muito fácil a vida de assessor de comunicação, gente que acha que é muito difícil, quase impossível. Então, o que que você tem de dica para falar para essa pessoa? Eu gosto muito quando isso acontece, muitos alunos e pessoas novas da comunicação mandam mensagem falando justamente isso, né? Ah, tô te seguindo aqui porque eu percebo que há uma outra opção. Mas, na verdade, a dica que eu quero dar é a comunicação, ela é ilimitada. Existem várias formas de você exercer a comunicação, né? Como assessor de imprensa, existem várias possibilidades. Eu já assessorei desde fazenda de camarão a ONG. Então é isso. Lembrar dessa frase. As possibilidades da comunicação, elas são ilimitadas. A outra coisa é você sempre lembrar de quando você amar uma coisa, quando você tiver paixão por alguma coisa, tente produzir. Eu sei que a gente está passando por um momento difícil, que a gente está muito ansioso em casa, mas tente produzir. Não se cobre, descanse se for preciso, se trate se for preciso. Mas se você estiver bem, com a saúde mental em dias, transforme a sua paixão, o que te dá tesão, em produção. Que isso sempre valeu muito a pena para mim. Na assessoria de imprensa é muito importante que o seu cliente esteja muito conectado com você. Se você estiver assessorando um cliente, uma empresa, uma história que você não acredita, ela não vai render. Quando a paixão e o tesão, eu acho que é a base de tudo. Você observa isso, se isso estiver conectado com você, fizer seu coração bater mais forte. Eu sei que é um pouco romântico falar dessa forma, mas não esqueçam que eu também sou um poeta. Mas se seu coração bater mais forte, é isso. Pega essa pauta e vai lá. Não, não dá pra separar essa parte emocional e racional. Como você mesmo falou, que eu achei linda essa frase, inclusive. Você falou, pode parecer um pouco romântico, mas não esqueça que eu sou um poeta. Isso é bem marcante. Então, assim, Diego, eu queria encerrar esse momento, essa nossa conversa, te agradecendo do fundo do meu coração pelo tempo que você dedicou. A gente tentou gravar algumas vezes, algumas coisas aconteceram, mas deu tudo certo. Eu amei conversar com você, conhecer um pouco mais sobre a sua história. A gente já se conhecia de Fortaleza, até por Sim. alguns trabalhos que a gente meio que fez junto. Enfim, a gente se conectou em vários momentos, né, na cidade, inclusive. Quero agradecer você de verdade por ter dedicado o teu tempo, ter falado aqui, aberto o teu coração, ter falado várias dicas para as pessoas. Muito, muito, muito obrigado. Eu que agradeço, foi incrível como você disse, né, que muitas vezes as pessoas não lembram das coisas que fizeram e aqui passou um filme na minha cabeça de vários momentos de luta e de tentativas e felizmente a maioria deles deu certo. Sou muito grato por estar falando sobre o meu trabalho, sobre assessoria de imprensa, comunicação e literatura, que são coisas que eu amo e que assim fazem muito parte da minha vida, né? Assim, eu não sou, muito mais completo por fazer as coisas que eu faço.
Que lindo. Então é isso. Para você que está ouvindo, aproveite esse momento para se inspirar. Acesse o site que lá eu já vou deixar todas as dicas que a gente falou aqui, inclusive links para os livros do Diego. Então, fique super relaxado. Aproveite esse momento para você poder descansar, pensar um pouco na sua vida. E é isso, Diego. Muito obrigado. E para você que está ouvindo, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, Diego. tchau, gente. Obrigado. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. Podcast Desculpa o Atraso. Desculpa o Atraso.